Olá! O Questão de Ordem vai falar hoje sobre o trabalho infantil, pois mais de 3,3 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho infantil no Brasil, segundo um levantamento feito pela Fundação Abrinq, apresentado em abril deste ano. Estudos do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil apontam que ele registra uma diminuição considerável no Brasil nas 2 últimas décadas, mas ainda atinge esse número de pessoas. Em Campinas, no último dia 5 de maio, foi lançado o Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O tema foi amplamente debatido em audiência com empresas da cidade, realizada no Tribunal Regional do Trabalho. Vamos relembrar. Sensibilizar os empresários para a importância da aprendizagem profissional de adolescentes e jovens. Este foi o objetivo da primeira audiência pública que aconteceu nesta quinta-feira no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que reuniu autoridades, entidades e empresas. Na ocasião, o presidente da Câmara de Campinas, Rafa Zimbaldi, juntamente com representantes de vários órgãos públicos, assinou um pacto em que se compromete a uma colaboração e intervenção articulada para ações que protejam os adolescentes e cuidem da erradicação do trabalho infantil. O documento fala em políticas públicas e sociais que confirmem como a aprendizagem contribui para abrir o mundo do trabalho aos jovens e lhes dá garantia de direitos, onde todos estarão empenhados na mudança coletiva de mentalidades e atitudes. Rafa enfatiza a importância desse primeiro passo em defesa da entrada dos jovens no mercado profissional. Essa audiência pública é muito importante. A lei do menor aprendiz precisa ser aderida por todas as empresas na cidade. Eu tive a oportunidade de ser relator de uma importante comissão de estudo, foi presidida pelo vereador Luiz Iabico, que tratou exatamente do mesmo assunto no mandato passado. Nós fizemos inclusive algumas fiscalizações, nós tivemos a participação do patrulheiro, os guardinha, ou seja, é um trabalho muito importante para inserir o jovem no mercado de trabalho. Além de sensibilizar as empresas, nós precisamos também fiscalizá-las e, caso necessário, punir, né? A empresa que não estiver cumprindo a lei tem que ser punida. Então, acho que é importante que essas empresas, além de cumprir a lei, cumpram uma responsabilidade social com esses jovens. O prefeito Jonas Donizete assinou um decreto que instituiu uma comissão intersetorial para a elaboração do Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A secretária municipal de Assistência, Cidadania e Inclusão Social, que ficará à frente do grupo, explica como será o trabalho. A formação de um grupo de trabalho para a elaboração do plano municipal para o enfrentamento dessa erradicação do trabalho infantil, que também tem a ver com um conjunto de ações que estamos direcionando ao jovem e a maneira com que o Estatuto da Criança e do Adolescente dá a ele o direito da aprendizagem profissional. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, em 2014, existiam 3,3 milhões de crianças e adolescentes trabalhando de forma irregular no país. Destes, 2,7 milhões tinham idade entre 14 e 17 anos. A Lei de Aprendizagem determina que empresas de médio e grande porte contratem para a formação profissional 5% dos seus trabalhadores entre adolescentes e jovens com idade entre 14 e 24 anos incompletos. É essa responsabilidade que a ministra do Trabalho, vice-coordenadora nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, diz que é preciso para o cumprimento da lei instituída em 2000. Esse papel que a empresa representa na formação desses jovens é um papel importantíssimo para toda a sociedade, do qual ela não pode fugir. Então, há o aspecto social de você estar introduzindo o jovem no mercado de trabalho, mas há também a contrapartida para essas empresas que têm uma oportunidade, que eu digo que é uma oportunidade de ouro, de estarem qualificando e formando esses jovens para futuramente estarem a pleno vapor prestando serviço para essas empresas, O
O presidente do TRT reforça a importância da colaboração das empresas, mas não descarta uma fiscalização para que a lei seja cumprida. Nós queremos, com isso, nessa audiência pública, ouvindo várias pessoas, sensibilizar, sobretudo, os empresários a respeito da necessidade que nós temos de que os empresários passem a cumprir aquela cota dos 5%, pelo menos, de crianças e adolescentes no estudo. Num segundo momento, aí entra a fiscalização, aí entra o Ministério Público do Trabalho, aí, não é? Mas no primeiro momento nós queremos contar com a parceria das empresas que possam espontaneamente dar cumprimento, digamos assim, a essa disposição. E no dia 12 de junho é o Dia Mundial de Erradicação do Trabalho Infantil. E aqui no Questão de Ordem, para saber como deve ser o enfrentamento a esse problema, nós vamos conversar com a secretária de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, a Janete Aparecida Valente, e os vereadores Luiz Abico e Paulo Búfalo. Todos sejam bem-vindos. E eu já começo com a secretária. Secretária, primeiramente a gente está falando aqui de erradicação do trabalho infantil. O que ela tem exatamente, ou se ela tem tudo a ver com essa questão do menor aprendiz? Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Cumprimento Paulo Búfalo e Abico e a oportunidade de poder falar desse tema tão importante, né, no desenvolvimento de crianças e adolescentes. É claro que o enfrentamento ao trabalho infantil, ele tem a ver com o oferecimento não só de vagas, né, protegidas no trabalho, mas também de políticas públicas adequadas para que a criança e o adolescente possa ter a proteção integral no seu desenvolvimento. Sim. Então, a partir do momento que ela tem esse trabalho protegido, ela está fora que a gente possa dizer, dessas mais de 3 milhões de crianças que trabalham de qualquer forma aqui no país. Sim, existe hoje no país, principalmente dentro da política de assistência, uma discussão que ela vem ao encontro de dados que o IBGE revelou e ele acabou provocando uma discussão nacional, porque é um dado que quando o IBGE levanta, ele lacra o dado, então você não pode saber onde é que exatamente esses lugares estão, e acabou provocando um certo estranhamento por dentro da política pública, porque ele não reflete aquilo que nós conseguimos visualizar. Vou explicar, é uma questão bastante difícil, emblemática para esse enfrentamento, como, por exemplo, Campinas, o IBGE coloca um número em torno de 4 mil crianças e adolescentes. Só que o que ocorre? Isso está muito ligado com uma questão cultural. Então, o que o IBGE pode contar? Ele conta um irmão mais velho que cuida do irmão mais novo, ele conta de um adolescente que esteja cuidando de um idoso dentro da casa, um adolescente que ajude a mãe a fazer um salgadinho dentro de casa, um ourives que às vezes tem o filho como aprendiz ali dentro, e mecânica, por exemplo, uma oficina mecânica. Então, ele está num âmbito privado. E muitas vezes isso tem sido o grande fator, né, para o enfrentamento dessas questões. Então, hoje, o programa de erradicação do trabalho infantil, ele vem desde o diagnóstico, né, a questão da prevenção, a questão da elucidação do que significa esse trabalho infantil no desenvolvimento para os pais. Então, nós temos que chegar até esses pais e conversar sobre uma desconstrução de uma cultura. Então, não é um desafio fácil a ser feito. Então, Campinas, no mês passado, com um decreto do prefeito, nós então estamos com um grupo interinstitucional. Esse grupo tem aí uma expectativa muito grande já de trabalho, começando o trabalho a semana que vem. E nós estamos chamando as diversas secretarias, temos aí a participação do Ministério Público, do Tribunal também de Justiça, porque isso é uma das atribuições da política da assistência hoje, onde um grande trabalho vem sendo feito por dentro dessa política. Então, por exemplo, nós temos hoje um grande número de crianças e adolescentes, né? E temos que também ir avançando para o jovem, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo no território onde eles moram, que é justamente um trabalho que ocorre no horário contrário à escola, para que a gente, onde não existe o tempo integral,
esse trabalho da assistência há muitos anos vem fornecendo a possibilidade dessa proteção para as crianças e adolescentes. Hoje, onde existe a escola em tempo integral, nós estamos trabalhando e alinhando, que, por exemplo, a escola às vezes dispensa a criança em torno de 3 horas, então nós estamos mudando os horários desses serviços para que possamos ir, por exemplo, até às 7 da noite e pegar essa criança que sai da escola ainda nesse horário, mas já também trabalhar com os pais, trabalhar com os idosos, que esse é o novo perfil desse serviço da política da assistência, que não é entendido mais como um contraturno, mas sim uma complementação, um trabalho de proteção junto com as outras políticas públicas, né? Que é justamente para ter essa proteção integral voltada à criança e ao adolescente. Ótimo, então, secretária. Agora a gente vai falar com o vereador Paulo Búfalo, ele que em sua tese de mestrado falou justamente, estudou essa questão do trabalho infantil e vai falar um pouquinho para nós, vereador, daquela época em que o senhor estudou, muita coisa mudou ou pouca coisa? Seja bem-vindo. Olá, telespectadores aí do Questão de Ordem, a Mina, quero cumprimentar aqui o vereador Iabico, a secretária Janete. Essa questão do trabalho infantil, Mina, nós não podemos deslocá-lo da questão cultural, como a secretária falou, porque tem 2 ou 3 aspectos aí bem relevantes da história. Primeiro, que o trabalho, ele ao longo da história, a relação do trabalho com a infância sempre foi, muitas vezes, apresentado como substituição de outras mazelas sociais, ou seja, a criança ou adolescente vivendo em situação de risco ou em situação de abandono ou em situação de rua, durante muitos anos, o trabalho era oferecido como alternativa. E as legislações brasileiras, elas comportavam isso com tranquilidade. Mesmo quando fixava limites, como a Constituição, por exemplo, de 1954, ela estabelecia também que o juiz poderia determinar o trabalho em determinadas condições. Uma segunda questão que é preciso considerar é que a política de combate ao trabalho infantil, ela caminha sempre dialogando com essa questão cultural, mas tem também uma pressão que eu atribuo e continuo atribuindo ao uso dessa mão de obra, da superexploração do trabalho, né? Então, esse é um aspecto. O trabalho infantil é uma categoria de superexploração do trabalho. Veja só, havia uma convenção da ONU desde 1973, a Convenção 138 da ONU. O Brasil ficou contemporizando até que em 1986 a ONU propõe a Convenção 182, que aí fala das piores formas de trabalho infantil. Uma fala, vamos erradicar o trabalho infantil no mundo. Aí ficamos contemporizando. Quando falamos em piores formas de trabalho infantil, não, agora dá. Tanto que o Brasil homologou essa segunda convenção das piores formas antes de homologar aquela de erradicação do trabalho infantil. E um terceiro aspecto é o seguinte, que nós sempre remetemos isso para o campo, não para o campo da cultura, não necessariamente da cultura, mas de um princípio, de um valor, porque a ideia de que o trabalho é emancipador pode ajudar, né? Mas sempre na elaboração da política, nós mandamos esse tema do trabalho infantil para o campo da pobreza. Eu considero, inclusive, que o programa de erradicação do trabalho infantil cometeram um equívoco ao ao mudar seus aspectos iniciais e colocarem ele no campo da pobreza, inclusive do cadastro único. E justamente por isso, eu avalio que é preciso que nós aprofundemos o debate em torno desses temas, senão nós não vamos chegar, por exemplo, a uma análise. Se aqui na TV Câmara, por exemplo, assim como as TVs comerciais,
tem crianças e adolescentes trabalhando, todo mundo acha bonitinho, aplaude, mas é um trabalho explorado também. Não deixa de ser um trabalho explorado. Vocês, por exemplo, profissionais aqui da TV que precisam decorar textos, coisa e tal, e isso submete a criança também a uma condição, só que isso não se avalia, porque não é tratado como pior forma de trabalho infantil. Se acha bonito, né? Pois é, então tem esses aspectos também que para chegar à erradicação de fato, nós vamos precisar comover a população e causar, enfrentar o senso comum, enfrentar os debates em torno disso. E também, finalizo para poder ouvir meu colega Luiz Iabico, inclusive, dizendo o seguinte, é verdade que há um aspecto nessa questão de transferência de um conhecimento da família, mas nós precisamos saber o limiar dessa transferência de um conhecimento que pode ser secular, de conhecimento que vem de uma tradição, quando ele começa a deixar a criança exausta, deixar o adolescente exausto, a ponto de ele não conseguir tocar seus estudos. Tá, daqui a pouco a gente volta nessa questão dessa exaustão, o que é o... Não, agora a gente vai então falar com o vereador Iabico, ele, como o próprio presidente mencionou aí na matéria, estava à frente de uma comissão de estudos aqui na casa a respeito do tema. Inclusive, nós temos aqui dados de 2013 do Ministério Público do Trabalho, que abriu inquéritos naquele ano de 84 casos de trabalho infantil devido à fiscalização, um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2012. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que a comissão encontrou naquele momento em relação ao trabalho infantil e a que ponto, então, hoje, para a gente poder encontrar, como diz a secretária, o trabalho protegido, tem a importância o menor aprendiz e que essa lei, de fato, seja implantada nas empresas aqui da cidade e que hoje a gente observa, inclusive nesse evento que a gente teve aí do TRT, foi uma forma de chamar a atenção dessas empresas, mas, como disse o presidente, não descarta a fiscalização, porque a maioria delas hoje diz, não, eu não quero. Vereador. Obrigado, Mirna. Boa tarde, secretária Janete, colega Paulo Búfalo. Mirna, esses números que você acabou de falar, que Campinas e região tem um número muito grande de ocorrências, quase 80% a mais do que em relação ao ano passado, talvez seja o motivo e talvez fosse a razão dessa audiência pública, né, do Ministério Público do Trabalho, onde foi criada essa comissão intersetoriais, né, entre a Prefeitura, a Câmara Municipal participando, inclusive, com o presidente Rafa, e o Ministério Público do Trabalho, para combater o trabalho infantil. Eu acho que esses números têm crescido um pouco nesses últimos anos, talvez por falta de uma política mais voltada de fato para o combate à erradicação. Naquela ocasião que fizemos um trabalho, em 2005, né, sequer tinha sido regulamentado a lei do aprendiz, a lei 10.097 de 2000. Era uma lei muito novinha e nós resolvemos fazer um debate aqui, vereador. E naquela ocasião, várias entidades certificadoras estavam muito dinâmicas aqui na cidade. Não somente o Sistema S, Janete, não só o Sistema S, mas havia várias outras entidades cuidando desses adolescentes, formando esses adolescentes, e o mercado atendia vigorosamente. Talvez a economia estivesse sendo diferente do que é hoje, pode ser que seja essa a razão. Mas muitas empresas estavam atendendo, e eu me lembro que o Ministério Público do Trabalho esteve aqui muitas vezes colaborando com a comissão e trazendo dados que estavam diminuindo o número de jovens fora do sistema de aprendizagem correto, como tem que ser. E a gente notou que depois de um tempo, talvez pela ampliação da idade, que fosse até 24, não sei se é essa a razão, talvez o Paulo possa debater esse assunto conosco, porque até então era até 18. O aprendiz era até 18, essa era a ideia. É porque agora é menor e jovem, não é dividido assim? Era até 18 anos de idade. Agora passou a 24 e incompleto, Paulo. Depois você pode me explicar isso direito, qual a diferença. Né? Talvez essa seja a razão dessa timidez de buscar os jovens no mercado de trabalho. Mas, só para completar, nós tivemos aí vários contatos com a Guardinha, patrulheiros, né? a Bambini, Colégio São José e vários
vários CCE, várias empresas que estavam muito ativas nessa área. Quem sabe nós possamos aí debater nesse item daqui para frente. Sim, mas aí não entra aquela questão cultural também por parte das empresas, porque antigamente, né, ainda aquela questão do trabalho que emancipa, as empresas que contratavam o menor, digamos assim, ele trabalhava por X horas, aí quando veio a lei do menor aprendiz, todos tiveram que se adequar. Olha, ele só pode trabalhar tantas horas por dia, porque antigamente, eu digo até porque eu trabalhei com 13 anos e as pessoas faziam o quê? O menor trabalhava de dia e a mãe ia lá na escola e pedia para mudar para o menor estudar à noite. E hoje não, olha, ele pode, por exemplo, estudar de manhã e trabalhar à tarde, meio período. Isso, de certa forma, até do ponto de vista produtivo, não do ponto de vista social, as empresas falaram, olha, então eu não quero mais participar por conta disso. E como a gente pode, então, de certa forma, sensibilizar e mostrar para as empresas que é tão importante quanto só a produtividade? Secretária. Eu acho que tem um tom diferente isso hoje, porque junto com essa mudança também tem uma cota obrigatória para as empresas. Sim. E eu acho que essa audiência, ela teve este tom de chamar as empresas que não estavam cumprindo a cota. Hoje mesmo eu já tive notícia de que o resultado foi positivo, inclusive ficamos felizes com isso. E eu acho que é essa a questão, é a empresa entender que ela tem uma cota. E essa cota precisa ser atendida, né? Agora, não sei, Paulo, se você vai comentar também, mas eu acho que o que muda a idade, Iabico, é porque o artigo 227 da Constituição, em 88, quando foi aprovado, ele trazia em si que toda criança e adolescente, né, merecedora de toda a proteção integral, é alterado o artigo, incluso o jovem. E dentro da inclusão do jovem, dentro desse artigo da Constituição, nasce o Estatuto da Juventude, que também amplia esta faixa etária, entendendo até o movimento social, né, que nós estamos vivendo, que quem tem um filho hoje que com 18 anos tem condições de assumir uma vida, né, em sociedade. Então, a proteção se ampliou, né, Paulo? Essa mudança, aliás, nos anos 90... houve assim mobilizações muito na América Latina, mas aqui no Brasil também, aqui em Campinas, a marcha global contra o trabalho infantil. E uma das reivindicações foi inclusive uma mudança constitucional que veio depois, que era o seguinte, podia trabalhar a partir dos 14, salvo na condição de aprendiz a partir dos 12, certo? Aí mudou para 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Posteriormente veio a legislação do aprendiz, alargando essa idade do adolescente, então, que na verdade criança vai até 12 anos, adolescente dos 12 aos 18. E aí alargou-se dos 18 para os 24 anos. Isso tem dois aspectos assim, que é bom a gente pode destacar. Um é a questão da formação. É lógico que a empresa que vai se dedicar a ter esse aprendiz, o aprendiz já diz, o conceito, é preciso que ele esteja aprendendo, tendo uma formação profissional que combina a formação escolar mais a formação dentro da empresa ou da entidade, enfim. E aí a segunda questão que é preciso considerar é o seguinte, a tendência europeia, por exemplo, para conseguir enfrentar as questões previdenciárias, um dos aspectos que ele faz é adiar a entrada do adolescente ou do jovem no mercado de trabalho. Desde que ele tenha uma remuneração, isso pode ser relevante, inclusive, para que a gente enfrente problemas previdenciários. Se a gente conseguir alargar isso e fazer com que haja uma maneira de remunerar a formação, pode ser um aspecto relevante. E finalizo, na Europa, na Europa, nos países assim, industrializados, nesse momento aqui, toda a ancoragem de sustentação das empresas, enfim, das grandes empresas, nesse momento eles jogam muito peso nessa questão da educação, do conhecimento, como suporte, né,
que é uma questão já da nossa pós-modernidade, né? Dessa coisa mais recente, da última revolução industrial, enfim. Então, as legislações e as nossas ideias também têm que se enquadrar a esse momento, né? Sim. A gente vai para um breve intervalo, já já a gente retoma essa discussão. Questão de ordem, volta já já. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute o trabalho infantil. Secretária, a senhora que está à frente dessa comissão já falou alguma coisa? O que hoje a gente tem de concreto para dizer, olha, essa comissão precisa seguir tais passos para, de fato, trabalhar na erradicação do trabalho infantil e também de encaminhar esse jovem, esse adolescente para o mercado de uma forma correta, respeitando a lei de 2000? Olha, Campinas, ela tem um protagonismo, né? Inclusive uma coordenação de um fórum metropolitano para o trabalho infantil. Isso é coordenado por uma funcionária pública, né, da nossa secretaria. E hoje, quando nós estamos falando no enfrentamento ao trabalho infantil, também tem uma diretriz do governo federal, inclusive com os passos em que, quando um município faz essa adesão, ele tem que seguir. Então, Campinas fez essa adesão. Eu acho que o nosso grande compromisso é o enfrentamento. Se ele não está claro, ele não está nas ruas. Hoje, Campinas não tem o que tinha no passado, que eram crianças em situação de rua, e que isso era a olhos nus, a gente via, né? A gente parava no semáforo, vinha uma criança de um lado que limpava o vidro, vinha outro que vendia uma balinha. Secretário, vou só te cortar um pouquinho, então, para a gente entender melhor, porque às vezes as pessoas assistem e pensam o seguinte: o trabalho infantil é aquela criança que vende bala no semáforo, é aquela criança que vai com a mãe para uma diarista ajudá-la numa faxina. O que é hoje uma definição de que tipo de trabalho é considerado trabalho infantil, por favor? Todos esses que você citou são considerados trabalho infantil, porque tudo aquilo que foge ao que o vereador acabou de dizer, dentro de uma programação de horário, dentro de uma cota correta, que hoje dá ao menino de 16 ou excepcionalmente ao de 14, ele é considerado trabalho infantil. Por exemplo, se o filho estuda de manhã e à tarde trabalha na oficina junto com o pai fala, olha, todo mês eu vou te pagar X para você ficar meio período aqui comigo. Isso é errado? Isso é trabalho infantil. E o que nós falamos de errado ou certo, ele tem que ter uma consciência errado perante o que a gente vem trabalhando, no sentido de que esse menino precisa estar na escola e ter um momento para estudar, ter um momento para se divertir, porque a formação de um ser humano, ele se faz no relacional de diversas formas de oferecimento. Nós não podemos deixar o adolescente privado dessas relações, porque hoje está comprovado o quanto que o relacional ele vai influenciar integralmente no desenvolvimento. Sim, mas aí, vereador Paulo Búfalo, se o pai chega e fala assim, mas, pô, essa oficina vai ficar para ele, eu estou ensinando uma coisa que lá no futuro vai ser dele, e aí? Não, a questão é o seguinte, é que essa relação do adulto com a criança, quando chega a esse ponto, nós temos que observar o seguinte: uma coisa é esse adolescente, por exemplo, ir até a oficina do pai e ver o pai montando um equipamento ou coisa semelhante. Outra coisa, ela se pegar numa tarefa infindável de ficar lavando todas as peças do motor, limpando o carburador, coisa, parece que carburador nem existe mais nos carros mais novos, mas enfim, fazendo esse tipo de atividade. Então, essa distinção do conhecimento transferido, ela não pode ser confundida com a exploração dessa mão de obra do menino ou da menina para que gere um valor, né? Então, um conhecimento, ele pode ser passado de diversas maneiras, não necessariamente na execução do trabalho. Fala, olha, eu vou pagar um salário para você, isso aí também está descartado. Está descartado, é trabalho infantil, trabalho infantil. E a alternativa, às vezes as pessoas perguntam, e a alternativa? A alternativa tem inúmeras, é a educação,
é a cultura, é o lazer. Ele ter outras atividades sem ser o trabalho no contratempo da escola. É isso. Eu acho que isso às vezes choca pela situação que nós vivemos, mas nós não vamos conseguir abaixar esses números do IBGE, né, que voltou a crescer um pouquinho no último ano, se a gente não tocar nesse aspecto cultural. Aqui, né? E em Campinas, já dá para a gente pensar que grande parte dos casos são exemplos como a gente está falando aqui, secretária? Então, eu acho que é importante diferenciar. O que a gente percebe na rua, que ainda permanece, e também mais reduziu, mas permanece, é a questão do trabalho infantil. Nós temos até que separar o que é uma criança em situação de rua, né, ou uma criança que vive na rua. Né? Então, hoje, Campinas não tem crianças e adolescentes que vivem na rua. O que nós temos ainda é algumas vendas, às vezes, de bala, ou por adolescente, principalmente, mais a panfletagem. E isso tem sido enfrentado cotidianamente. Nós temos o trabalho MVM, que faz esse trabalho. Eu acho assim, o trabalho infantil dá para a gente conversar várias coisas. Então, vamos procurar trazer alguns dos aspectos aqui. Vou pegar o trabalho do MVM. Ele é uma entidade conveniada com a Secretaria da Assistência e ele acabou, por exemplo, de fazer um trabalho nesses anos passados com a limpeza de lápides, né, de túmulos. Que foi um enfrentamento muito interessante. Nós tínhamos, principalmente na época do Dia das Mães, Dia dos Pais, finados, os meninos limpavam isso e era entendido como um trabalho. Teve uma campanha. Isso. Hoje chegava, tia, me paga tanto, eu limpo lá para você, e as pessoas achavam normal. Não existe, mas existiu um trabalho realizado com esses espaços, onde hoje, muitas vezes você vai no funeral, você vê o funcionário vestindo uma camiseta, que ele apoia, né, a questão da erradicação do trabalho infantil. Então, envolveu os funcionários daquele lugar. Nós tínhamos um guarda-carros em alguns lugares. Então, nós fomos enfrentando essas questões em Campinas. Essas questões estão enfrentadas. Agora, é claro que uma cidade de 1.200.000 habitantes, ele pode aparecer ali na esquina agora, um menino panfletando. Só que o que eu quero dizer assim, foi se formado no decorrer dos anos em Campinas uma trama de proteção e de serviços cujos fluxos permitem hoje, isso nós podemos afirmar, que nós temos condições desse enfrentamento. Então, por exemplo, nós temos hoje esse MVM, ele fez um convênio com a Unimed e a Escola Arquimedes, e esses meninos, 25 meninos por semestre, eles têm conseguido tirar deste lugar, esclarecer a família e ainda colocar esses meninos nesta formação que eles têm conseguido sair diretamente para o mercado de trabalho e tem sido 100% a permanência deles nesse curso. Então, o que eu quero dizer? Nós estamos pegando os casos e tratando como ele deve ser feito, né? Com começo, meio e fim. E a família? E a família sempre presente nisso. Então, vou dar um caso agora. Eu conversei essa semana com o serviço e eles estavam me dizendo, tinha 2 garotos que estavam vindo para uma esquina de Campinas. E eles afirmavam isso para os pais diziam que não, eles conseguiram fotografar, levar para os pais conseguiram conversar isso com os meninos, explicando o quê? Um trabalho que a gente já faz em Campinas há muito tempo, que tem a ver com esclarecer aos pais que ele pode estar ali tentando vender uma balinha ou ganhando um trocadinho com um panfleto, mas ele poderá facilmente ser assediado como um aviãozinho, como um pequeno furto, porque ali não é o lugar de uma criança e um adolescente se desenvolver. Então, esse trabalho em Campinas, ele é feito diariamente. Apareceu um, nós estamos ali, apareceu um. Só que é o que eu digo, no passado, né, nós tivemos, inclusive, um convênio com o banco, foi o BID, né, que nós tivemos na ocasião, porque Campinas chegou a ter 1.000 crianças em situação de rua. Houve uma pesquisa disso. Agora, nós estamos num outro nível, nós não temos essas crianças que moram na rua, mas temos um intenso trabalho nos bairros para que isso não ocorra, porque também temos bairros em que a gente fica atento quando isso ocorre, a situação de rua no bairro. Então, esse trabalho de prevenção nos bairros nós já temos também. E essa questão do trabalho infantil, que está para nós um grande desafio, ele hoje está voltado para o âmbito privado.
né, que é isso que nós acabamos de falar. Essa diferença é importante entender. Então, nós temos agora, já estamos em fase de contratação de uma pesquisa para que a gente possa trabalhar os dados possíveis do IBGE, para que nós possamos ir ao encontro desses dados e vamos fazer um trabalho de mobilização, de prevenção e, uma vez identificado, de elucidação aos pais. E aí sim mexe com a questão cultural, Mina, que é o que a gente fala. Hoje nós temos vários pais e várias famílias, né, envolvidas em diversos, na educação, na assistência. Então, o nosso objetivo é chegar até eles, porque a questão cultural, ela não muda do dia para a noite. Você estava dizendo que trabalhou com 13 anos, eu trabalhei com 14 anos. E era um outro tempo, né? Eu acho que um outro tempo em que, nas nossas gerações, aos nossos filhos e aqueles que nós temos sob a nossa responsabilidade, né, quer seja no lugar público, nós olhamos para a criança e para o adolescente hoje com outro entendimento. Sim. E essa composição que nós temos como adultos de oferecer à criança ou ao adolescente implica um trabalho protegido. Ninguém está dizendo que ele não pode, que não deve. O trabalho é maravilhoso. Nós temos relações maravilhosas que nós desenvolvemos, desde que ele seja protegido. Né? Nós temos aí os meninos que trabalham conosco diariamente, né, aqui na prefeitura, o quanto nós nos preocupamos com a formação deles, né? E eles têm a escola junto. É isso que nós estamos falando aqui. Ninguém está dizendo que ele não pode, mas que ele faça de forma adequada. Sim, vereador. O senhor que criou em 2005 o selo Empresa Amiga do Aprendiz, será que agora, com toda essa mobilização, com essa comissão, a gente teve aí agora esse enfrentamento pelo Ministério Público do Trabalho, TRT, será que finalmente a gente vai conseguir fazer aí honrar essas empresas, que elas realmente façam adesão ao menor aprendiz e que a gente possa, enfim, fazer, então, olha, você é uma empresa reconhecida e até para incentivar outras? Sim, nós contamos aí com a ajuda da secretária. Aliás, parabéns, secretária, pelo trabalho que está fazendo. Você não vê realmente nenhuma criança nas ruas, isso é muito importante. E essa homenagem às empresas, mesmo, nós chegamos a realizar um evento aqui na Câmara, acho que por 3 anos seguidos, né? Depois houve faltou continuidade, podemos retomar esse assunto, selecionar as empresas através da secretária Janete, fazer uma comissão, elas citarem algumas empresas que estão cumprindo a lei do aprendiz, lei 10.097. Essa proteção ao trabalho, a criança, ela só pode ser feita através de uma lei, e essa lei é a lei do aprendiz, a lei federal 10.097, que lá trata todas essas questões que o vereador Paulo colocou, tempo para estudar, tempo para aprender dignamente uma profissão, não é? As empresas que contratam hoje esse adolescente, elas são obrigadas a registrar o jovem, a criança permanece só o mínimo tempo ali, mas com trabalho ser acompanhado por um sênior que vai educar profissionalmente. Essa criança tem que estudar, mostrar o boletim na empresa, a frequência na escola da empresa e, ao mesmo tempo, estar aprendendo numa escola de aprendizagem mesmo, como, vamos dizer, o Sistema S, antigamente Casa Santana, enfim. Então, a lei federal é a melhor forma de proteger a criança hoje. Sim. Vereadora, agora quando a gente fala em menor aprendiz, a gente também tem uma outra situação. Campinas, praticamente metade do nosso território é de área rural. E também tem aquele menor que trabalha na área rural. Ele também precisa ter um olhar especial para esse menor. Aquele adolescente. Desculpe, adolescente. A lei chama de menor aprendiz, mas também é importante fazer essa distinção, porque isso tem a ver com uma mudança que nós tivemos nas legislações brasileiras, né? A questão, Mina, é que, como a secretária já salientou, hoje nós não temos mais esse fenômeno, vamos dizer assim, visível. Então, o poder público vai se dedicar a fazer uma pesquisa. Vai ter que ir a campo, vai ter que ir a campo. Porque, de repente, nós estamos vendo assim, há um número do IBGE e esse fenômeno ele é tão complexo que, às vezes, nós não estamos vendo uma situação que, às vezes, é bem abrangente. Então, a pesquisa tem que fazer parte da política pública com frequência. A questão desse programa continuado
para que possa oferecer alternativa à família e possa, eventualmente, ao identificar, dar um direcionamento para a educação, para outras atividades. Enfim, então a área rural, ela também tem o trabalho infantil. Agora, o que nós precisamos considerar também, né? Que a lei do aprendiz, ela vai tratar do adolescente, a partir dos 14. E há um grupo dessas pessoas que são crianças ainda, né? E aí... Mas que estão trabalhando? Que estão trabalhando. Os dados do IBGE, inclusive, eles apresentam uma faixa, a maioria são de 14 anos para cima, até 17 anos, cerca de 2.700.000 no Brasil. Mas há aí 600 mil ainda que são crianças e que estão trabalhando. Na área rural, talvez seja o mais provocador, assim, porque com a questão do trabalho artesanal, do trabalho de subsistência, há uma transferência de um conhecimento que é realizado. Agora, volto a dizer, isso também tem um limite, ele não pode ultrapassar o limite da possibilidade dessa criança ter a educação, ter acesso à educação, por mais que ela tenha que viajar. Então, não tem sentido, por exemplo, né, essa criança ser colocada numa atividade na zona rural que a impeça de ir para a escola, mesmo que ela tenha que viajar 3 horas, como tem casos aí. Por exemplo, em Minas Gerais há casos desse tipo. Então, são essas coisas que devem ser consideradas. Um outro aspecto que eu constatei, inclusive, quando, na minha pesquisa, lá atrás, eu avaliei o programa de erradicação do trabalho infantil sendo executado na região metropolitana de Campinas. Então, nós aqui, por exemplo, identificávamos crianças de outros municípios, vereador, da região metropolitana, que não tinham programa de erradicação. E uma coisa, nós ficávamos matutando... Parecia que eles não tinham crianças que estavam trabalhando. Aí nós ficávamos matutando. Como que há um recurso para indução, para estimular o município não entra? Aí nós chegamos à conclusão, e isso está na minha tese, inclusive, de que o próprio gestor municipal ou não identificava, também tinha inculturado para ele que o trabalho podia ser bom, emancipador sob qualquer condição, ou ele não queria admitir que havia trabalho infantil, então ele não tinha o programa, porque o primeiro pressuposto é você admitir que tem o trabalho infantil no território. Então, as políticas nessa área, elas precisam provocar isso também. E aí eu acho que aqui em Campinas, de fato, o Fórum aqui regional de erradicação do trabalho infantil, que é diverso, tem várias linhas de pensamento lá dentro, os municípios vêm, participam, trazem a sua realidade, é um instrumento muito importante, assim, para fazer com que essas políticas prosperem, né? Eu acho que isso que o vereador está falando é muito importante, porque nós poderíamos ficar sentados dizendo, olha, não tem criança em situação de rua. Pronto, morreu. Não é isso que Campinas está fazendo, né? Campinas está indo ao encontro dos dados que têm sido provocados em todo o território nacional como desafiador. Nenhum gestor público hoje está tranquilo com esse dado. Ele tá, então, Campinas disse assim, esse dado está posto, então nós vamos ao encontro dele. Porque nós, inclusive, estamos no momento da política pública que nos permite, talvez, se nós não tivéssemos vencido a questão da criança visivelmente na rua, nós precisássemos estar olhando para isso. Estamos num outro patamar. Eu acho que Campinas tem uma proteção
de criança e adolescente, e acho que nós temos que evidenciar um momento onde os diversos poderes estão juntos. Nós estamos aqui sentados no Legislativo, com pessoas preocupadas com uma comissão, preocupadas com isso. Nós temos aqui o Executivo dizendo, olha, o dado não está claro, então nós vamos atrás do dado. Esse é o primeiro ponto do nosso plano. E nós temos também o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, Conselho Tutelar, envolvido. Né? Aliás, o Ministério Público vê como essa questão do aspecto local ele é relevante. O Ministério Público, como ele olha o país inteiro, o Ministério Público do Trabalho, no caso, né? Ele, por exemplo, ele tem os seus materiais que tratam do tema, ele já direciona a produção desses materiais voltado para essa incidência de trabalho infantil naquela região. E aqui para nós, esse ano aqui, aliás foi trazido aqui na Câmara, distribuído, os folders tratavam de duas questões, uma dessa da oficina mecânica e da questão do lava rápido. Tratando do tema, como que essas atividades poderiam afetar, né, as crianças. Sim, a gente tem pouco tempo, secretária, mas aí eu pergunto, que trabalho hoje é preciso ser feito com o pai, a mãe ou o responsável para ele entender que, olha, o fato de eu levar o meu filho para o lavar rápido junto comigo, mesmo que seja no contraturno da escola, eu não estou ajudando, porque a ideia ainda que esse pai, essa mãe, esse responsável tem eu prefiro ele comigo no lavar rápido do que na rua. Infelizmente, o que a gente deve fazer, então, com esse responsável? Nós temos que preparar os filhos para o mundo, né? Sim. Não é o fato dele estar embaixo dos meus olhos que eu estou preparando meu filho para o mundo. Pelo contrário, é ele estar no mundo de forma protegida que eu vou ajudá-lo a ir para o mundo, né? Sim. Então, muitas vezes, os pais pensam que eu preciso ter o adolescente perto de mim. Não, eu preciso confiar que o adolescente é capaz de incidir no mundo, de se preparar para o mundo, né? Então, eu acho que é dentro disso que nós gostaríamos muito de conversar com os pais, né? E dizer o seguinte, é esse conjunto de cuidado que precisa ser colocado em prática e acho que nós estamos avançando nisso. Eu acho que quando nós falamos de poderes cooperativos, é muito diferente do que anterior a 88, onde a gente tinha poderes subordinados. E nós estamos fazendo o exercício cotidiano do Executivo conversar com o Legislativo, de conversar com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, e os poderes, assim, não temerem de sair do seu âmbito de trabalho e dialogar e ir ao encontro da interseção disso. Sim. A proteção integral, ela se faz nesse âmbito da interseção. E hoje, né, do trabalho em rede. Como então ele deve agir? Por exemplo, um adolescente com uns 14 anos chega o pai e fala assim, olha, eu quero aquele tênis, tá? Ele fala assim, filho, eu não tenho como te dar. Pô, mas então deixa eu trabalhar para eu poder comprar esse tênis. Sim. Que forma, então, é uma forma positiva da gente pensar, então, em colocar esse adolescente, esse jovem, no programa Aprendiz? Onde buscar isso? O que ele deve fazer? Campinas tem diversas entidades que atendem, né? Eu acho que é isso que nós temos que ir em busca. Hoje, os mais conhecidos, né, são, como o Iabico já colocou, o Patrulheiros, a Guardinha, a Bambini, né? O CIE. O Sistema S. O Sistema S, o CIE, né, que tem colocado também. Então, eu acho que, assim, é dar visibilidade, esse é uma das etapas do nosso plano, é dar visibilidade à população. Então, hoje, quando nós falamos em algumas etapas do plano, é o diagnóstico. Ao mesmo tempo em que o diagnóstico vai sendo realizado, nós vamos fazendo essas comissões de discussão, né? E nós vamos divulgar à população e vamos ir ao encontro desses pais também, para que a gente possa divulgar o trabalho protegido. Eu acho assim, nós temos que oportunizar. Eu volto a dizer, nós adultos somos responsáveis pela formação desses adolescentes, mas volto a dizer de forma protegida, que ele possa ir para a escola, que ele possa ir no programa e com isso, por isso que eu falo da importância das diversas instâncias. O Ministério Público está cobrando a cota, o Judiciário está junto para determinar se caso for necessário, né? E nós vamos fazer essa exigência para que aumente o número de oferecimento e as entidades hoje
que estão trabalhando com essa modalidade de atendimento possam ter um número maior também de adolescentes no mercado de trabalho. Então, nós estamos querendo oportunizar, mas desde que seja de forma realmente protegida. Né? Sim, o nosso tempo está acabando, secretário. Eu queria que cada um deixasse aqui a sua mensagem quando a gente fala aqui em trabalho infantil, vereador. Ina, quanto mais as empresas cumprirem a lei, no caso a lei do aprendiz, e contratarem no mínimo 5% do seu quadro efetivo jovens, adolescentes, aprendizes, né? Através dessas escolas formadoras, SESC, SENAI, né? Guardinha, patrulheiros, esse menino de 14 anos que você acabou de falar aqui que é um tênis, terá seu lugar também, porque aquele que está hoje ali sentado esperando uma vaga será chamado pela empresa que cumprir a lei e ele vai estar no lugar dele, assim por diante. Então é importante que as empresas hoje cumpram a lei, só isso. Dando oportunidade. Sim. Sim, vereador. Não, é importante que nós tenhamos educação para todas as crianças, os adolescentes, para que eles se formem essa cidadania, essa dignidade a partir da educação, para que depois ele possa buscar uma formação e aí sim adentrar no mercado como força de trabalho. Naturalmente, tem que ter trabalho para os adultos. Aí nós vamos ter uma situação estável, né? Se não tiver trabalho, tem que ter política pública para poder dar estabilidade, seja para a família, seja para o estudo aí da criança e do adolescente. Tá ótimo. Secretária. Mirna, eu gostaria de divulgar, nós vamos realizar agora no dia 21 de junho, no Salão Vermelho, um seminário, né, que chama Novas Configurações do Trabalho Infantil e Programa de Aprendizagem. Então, estão todos convidados que queiram participar. Eu acho que essa programação, ela vai fazer mesmo um estudo apresentação de um estudo sobre o trabalho infantil no Brasil, o programa, né, e o serviço de abordagem aqui em Campinas. Depois nós vamos falar sobre o programa Jovem Aprendiz no município e as experiências de elaboração de Plano Municipal de Combate ao Trabalho Infantil, que não deixa de ser uma das programações já dentro deste âmbito, com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sim, dia 21, a partir de que horário? De 8h30, no Salão Vermelho da Prefeitura. Tá ótimo, então, todos estão convidados. E o Questão de Ordem fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara e caso não tenha assistido o nosso programa por inteiro, pode acessar a página da TV Câmara, que é o www.youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá a gente tem não só este tema de hoje, mas vários temas do Questão de Ordem.